Olá, meu caro e minha cara, nós estamos aqui no nosso encontro semanal de toda terça-feira e depois de algumas dificuldades que a gente teve com a internet, achamos por bem, a partir de hoje, subir um vídeo e colocar a estreia dele, então, toda terça-feira, às 8 da noite. Então, eu estou, digamos assim, offline aqui no vídeo, mas eu estou online com vocês no chat direto. Então, caso você tenha algum pedido de oração, você pode colocar agora no chat direto, quando dá a estreia desse vídeo, porque eu estarei ali interagindo com todos vocês que forem chegando. Então, na estreia, haverá sempre essa interação. Se você estiver vendo o vídeo depois, aí você pode colocar nos seus comentários e eu terei o prazer de estar com você nessa caminhada em oração. E a partir então dessa semana, as nossas reflexões se darão com base no livro de Tiago. Tiago é um livro que eu gosto bastante e eu entendo que é um livro bastante rico. E eu gostaria então de refletir com você a partir de agora, toda terça-feira, com base no livro de Tiago. E eu quero convidar você a que acesse a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 2 até o 4. Tiago 1, de 2 a 4, que diz o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E aí, para o nosso encontro aqui, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é essa tal provação que Tiago fala aí. Provação, meus caros, é momentos de dificuldade, momentos em que nós enfrentamos na vida momentos de lutas, de adversidades, de provas. As pessoas chamam então momentos de prova. E é muito comum, quando estamos em meio à provação, da gente não saber o porquê que está acontecendo. Na verdade, a gente nem sabe, na maioria das vezes, os motivos pelos quais nós passamos por uma situação difícil. Mas isso não vai invalidar a legitimidade da provação e os efeitos que ela vai trazer. Porque eu posso não saber a razão, mas Deus sabe. Vamos lembrar de Jó? Jó não fazia a mínima ideia pela qual ele estava passando tanto problema. No entanto, Deus sabia, Deus tinha um propósito. E a palavra de Deus, a experiência que Jó teve com ele, a experiência que nós temos com Deus, o próprio tempo, vão se encarregar de dizer quais propósitos é esse. A gente precisa ter fé, sim, de que a gente não está à mercê da história, mas que nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor da história, pelo nosso Deus, que também é nosso Pai. E ter fé naquilo que Paulo vai dizer aos irmãos de Roma, lá no capítulo 8, versículo 28, que ele diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E são dois os resultados esperados pela aprovação. O primeiro deles é a fé aprovada. Vamos lembrar de Abraão? Olha, Abraão, ele recebeu um chamado e ele obedeceu a esse chamado. É o que registra o escritor de Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 8. Ele diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. E quando ele foi posto à prova, quando Deus pediu o seu único filho, Isaque, em sacrifício, ele fez a vontade de Deus. Olha, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito:
Por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Desse texto aqui, olha que interessante. Deus pôs Abraão à prova, pedindo a Abraão seu único filho. E ele foi aprovado, porque a fé de Abraão foi colocada, digamos assim, no altar da provação. E no altar da provação, a fé de Abraão foi aprovada. E essa fé produziu no coração de Abraão a perseverança de que as promessas de Deus se realizariam na sua vida. A fé, essa fé aprovada, é uma fé que vai impulsionar a gente a persistir, a continuar, mesmo até que as circunstâncias não sejam favoráveis, mesmo que a dor não passe, mesmo que o emprego não venha, mesmo que a doença mesmo que a doença vence. A fé aprovada nos vai fazer resilientes, resistentes, capazes de dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece, porque eu vou estar me sentindo fortalecido pelo meu Deus. E a outra coisa que a aprovação também produz é um caráter aprovado. Porque olha só, a experiência vai demonstrar e comprovar que as grandes mudanças que acontecem no nosso interior, elas vêm quando nós encaramos grandes desafios, quando temos diante de nós grandes dificuldades. O grande momento do vamos ver. São os momentos de grandes dificuldades que se apresentam e são os momentos que vão lapidar, revelar e lapidar o nosso caráter. A aprovação nesse sentido, ela é um instrumento da graça de Deus que vai nos quebrantar, acabar com o nosso orgulho, com a nossa soberba, com o possível sentimento de autossuficiência, de arrogância, para que a gente possa entender que somos dependentes de Deus. Quantos de nós já sentimos em determinadas situações como sendo intocável, um grande exemplo, a régua do mundo, e aí veio uma dificuldade e a gente se percebeu muito frágil. E naquele momento em que a gente se percebeu muito frágil, a gente pôde confessar isso ao Senhor e buscar no Senhor a nossa força. Evidentemente que o poder da transformação causada pela provação não está na dureza, no grau de intensidade dessa provação, mas na capacidade que nós temos de nos reconhecer, nos enxergar nas nossas limitações, nos colocar diante de Deus e nos submeter ao Santo Espírito de Deus. E aí eu pergunto, será que você ou alguém da sua família está passando agora por algum momento de provação, um momento de dificuldade? Será que você nesse momento está vivendo essa hora do vamos ver? Então, primeiramente, seja honesto consigo mesmo. Olhe para dentro de si, reconheça as suas fraquezas, coloque-se diante do Senhor. Ele é a fonte de toda a força, de todo o vigor que você precisa para passar por esse momento. E eu acho que o que Tiago vai nos ensinar aqui nesse texto é, primeiro, que a provação
é uma grande oportunidade da gente poder fortalecer a nossa fé. E quando a nossa fé é aprovada, ela vai produzir perseverança. É aquela gana de continuar seguindo em frente a despeito de qualquer situação. E com isso vai nos trazer experiência com Deus, amadurecimento, nos tornarmos mais semelhantes a Cristo Jesus, que tudo suportou sem pecar. Fazer-nos mais cristãos, mais pequenos cristos, mais semelhantes ao nosso Senhor, Mestre e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Quero convidar você a que feche os seus olhos agora nesse momento, que curve a sua cabeça, que eleve o seu pensamento a Deus e que agradeça ao Senhor, junto comigo, pelas dificuldades que estamos passando, porque é através dela que nós seremos aprovados pelo nosso Deus. Santo Deus e Pai, nós queremos, Senhor, nesse momento, agradecer-te, Senhor, por todas as situações que vivemos na nossa vida, boas e ruins. Em especial, Senhor, as provações que nós nos encontramos na caminhada da vida. Ó Pai, nós te pedimos uma sensibilidade vinda de Ti, uma submissão ao Teu Santo Espírito, que nos convence do nosso erro, da Tua justiça e do Teu amor que Tu tens para conosco. Assim, ó Pai, nós queremos em Ti e somente em Ti buscar a nossa força. Somente em Ti, Senhor, buscar a nossa esperança e termos, Senhor, a nossa fé aprovada, o nosso caráter moldado segundo o Teu querer, cada vez mais amadurecendo no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo Ele, Senhor, como modelo e nele nos inspirando, em Ti recebendo a força e dizermos, Senhor, todos, tudo posso naquele que nos fortalece. Nós assim oramos, Senhor, desde já agradecidos, porque nós oramos com fé, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus e uma excelente semana para você. Deus o abençoe. Um abração.